Senhoras e senhores, boa tarde. Boa tarde. É com muita satisfação que o Diretório Acadêmico de Relações Internacionais Oswaldo Aranha, em parceria com o Núcleo Prisma, Pesquisa em Relações Internacionais de Santa Maria e a coordenação deste curso de graduação, os recebem para prestigiarem a aula magna de inauguração do primeiro semestre letivo de 2014, intitulada Crise e Castigo, Auditoria da Dívida e Processo Decisório na Política Externa de Getúlio Vargas. A apresentação desta tarde será proferida pelo professor mestre Guinter Kish Muroz. Professor Muroz possui graduação em Relações Internacionais pelo Centro Universitário de Brasília, UniCeub, e mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Atualmente é professor no UniCeub e na Universidade Católica de Brasília. Ao longo de sua exposição acerca das relações internacionais do Brasil na era Vargas, o professor Guinter abordará 3 tópicos principais, sendo eles a importância de Oswaldo Aranha e da auditoria da dívida externa realizada nos primeiros anos da década de 30, a ascensão dos militares ao processo decisório e a diplomacia alemã relativa ao Brasil, entre 1933 e 1941. Enfatizamos a nossa satisfação por vossas presenças e peço que se coloquem à frente as seguintes autoridades. Professor Dr. Vanderlei José Guilardi, senhor vice-diretor do Centro de Ciências Sociais e Humanas. Professor Dr. José Renato Ferrada Silveira, senhor coordenador do curso de Relações Internacionais da UFSM. Professor Dr. Walter Ney Paulinho da Silva, professor do curso de Relações Internacionais. E os seguintes professores adjuntos do curso de Relações Internacionais. Professor Dr. Diego Trindade Dávila Magalhães. Professor Dr. Igor Castelão. Professora doutora Daniele Jacon Aires Pinto. Muito bem, agradecemos profundamente as vossas presenças, esperamos que tenham uma tarde proveitosa conosco e, por gentileza, podem retornar aos seus assentos. Representando a comunidade acadêmica, estendemos os nossos cumprimentos aos calouros de Relações Internacionais. Em nome do diretório acadêmico, desejamos-lhes boas-vindas. Da mesma forma, registramos e agradecemos a presença de professores, servidores técnico-administrativos e demais acadêmicos. Antes de iniciarmos, gostaria de informá-los que, ao término do evento, serão sorteados livros ao público presente. Peço a todos que se certifiquem de que aparelhos celulares e demais eletrônicos estejam desligados ou configurados no silencioso. Neste momento, passo a palavra ao professor Dr. José Renato Ferraz Silveira, senhor coordenador do curso de Relações Internacionais, para que faça as suas considerações. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos iniciais ao vice-diretor do CCCH, Vanderlei José Guilardi. Meus cumprimentos aos novos colegas, professor Diego, professor Igor e professora Daniele. Meus cumprimentos também ao professor Walter Ney. Gostaria de saudar também a presença do nosso palestrante, Guinter, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Relações Internacionais. E também gostaria de agradecer especialmente a organização dessa aula magna, a Alessandra, a Ana, a Maria Eduarda, a Guilherme, a Juliana e por fim o Joana. Meus cumprimentos também aos novos calouros, aos novos alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Relações Internacionais. Vocês aproveitem bastante essa jornada de 4 anos. E também meus cumprimentos aos alunos que entraram via ingresso, sejam muito bem-vindos. E, é claro, aqueles que nos assistem via web, Os objetivos de uma presente aula magna, intitulada Crise e Castigo, Auditoria da Dívida e Processo Decisório na Política Externa de Getúlio Vargas,
além da integração, né, de professores e alunos, que é super fundamental no primeiro dia letivo, também serve como contribuição à formação intelectual de todos, o estímulo ao debate, a introdução e a reflexão de novos temas. Por fim, gostaria então de desejar um excelente evento para todos. Peço para que acompanhem a programação de março e dos próximos meses, o nosso curso de Relações Internacionais, já promovendo aqui na próxima semana, não se esqueçam, na segunda-feira nós teremos o Repensando as Relações Internacionais, um depoimento da Gabriela Reine, né, que passou 3 meses na China. Temos na terça-feira o grupo de política internacional na terça com a professora Daniela. Na quarta-feira o grupo de estudos e reflexões do Brasil. E já promovendo, teremos o próximo evento, o grande evento do curso de Relações Internacionais, no dia 7 de abril. Nós vamos discutir um pouquinho sobre o tema do momento, a questão da Ucrânia. Nós temos então, para brilhantar o evento, o Bruno Render. Então, 7 de abril, no auditório do CSCH, lá na Floriano Peixoto, nós teremos então esse grande evento para falar sobre a questão da Ucrânia. Por fim, então, um excelente semestre para todos, uma excelente palestra e meu muito obrigado. Dando continuidade, passamos a palavra ao professor doutor Vanderlei José Guilardi, senhor vice-diretor do Centro de Ciências Sociais e Humanas. Boa tarde a todos, professores, parceiros nessa missão de educar, de orientar e demais atribuições que acaba tendo durante o período em que estamos rodeados e cercados de boas energias de alunos como vocês. Boas-vindas aos calouros, parabéns a todos vocês. Parabéns não por terem ingressado numa universidade pública e, como muitos interpretam, tomado o lugar de muita gente que também gostaria de estar aqui, mas parabéns pelo curso que vocês entraram. Nós temos uma preocupação, enquanto direção do Centro CCSH, com a formação de vocês. Lógico, nós temos uma preocupação com o desempenho de vocês, é lógico, mas o nosso foco vai se voltar para a persistência e para uma questão que o MEC vai nos cobrar muito, que não é a entrada e a saída. Nós precisamos ser perseverantes até o final, nós precisamos sair daqui com um diploma. Nós não viemos aqui só para buscar um diploma, nós viemos aqui para ter uma profissão, para nos realizarmos com ela e para sermos felizes. É assim que nós gostaríamos que vocês entendessem o processo de educação, de ensino, de pesquisa. Tudo isso vai colaborar para que a gente possa, no fundo, se realizar. E vocês estão num curso que tem todas as condições de promover essas transformações na sociedade e também realizar pessoalmente cada um de vocês. A outra questão que eu gostaria de abordar é quanto à responsabilidade que nós temos em conjunto, tanto professores como direção do centro, como coordenação de cursos e enquanto acadêmicos, do compromisso com a sociedade. A sociedade investe em nós, paga o nosso salário e paga o estudo de vocês. E acreditou que a gente aqui fosse estabelecer, como a gente tem conseguido em todos esse tempo da universidade, 50 anos, estabelecer essa relação que dá resultado. E deu muito resultado. Nossa universidade hoje é distinguida no país inteiro e até fora daqui, porque o nosso trabalho é sério. O nosso trabalho ele é bem direcionado e tem objetivos muito claros. E nós estamos nos expandindo, estamos entrando pelo interior
para levar cada vez mais oportunidades para pessoas que não podem se deslocar ou que não tiveram oportunidades em outros centros. E a nossa universidade ela é bastante regional, ela atrai muitas pessoas, muitos candidatos, mas nem todos podem ficar por aqui mesmo, né? Há uma forte, um forte indicativo aí que os alunos que vêm para a universidade não querem mais sair daqui, mas não sei se é por causa da universidade ou se é por causa da cidade mesmo, né? As duas coisas atraem bastante, eu sei disso. E eu gostaria de dizer também que o CCSH, ele não está descolado dos interesses de vocês. Vocês podem, via coordenação, via departamento, sugerir, estamos com as portas sempre abertas, para que aquelas aspirações que vocês têm se concretizem. E mesmo porque, pela experiência que eu tenho, já passei pela coordenação do curso, já passei pelo chefe de departamento, já em vários órgãos da universidade, quando alguém se propõe a participar de um processo, dar sugestões, ele pode encurtar muito o caminho e resolver bem mais rápido as questões do que a gente tentar imaginar lá dentro de quatro paredes quais as necessidades que vocês têm aqui. Então, se vocês puderem externar essas aspirações e esses sentimentos que vocês têm em relação à profissão de vocês, em relação ao curso de vocês, e evoluir e progredir, algum meio se precisa encontrar, e os meios são a coordenação do curso ou o departamento, ou os próprios professores também. No mais, eu queria dar boas-vindas a todos, então, e dizer que a universidade, os alunos são a razão de ser da nossa universidade, vocês também são responsáveis pela nossa realização. Sem vocês, nós não teríamos não teria muito sentido a nossa profissão de escolhermos professores. Muito obrigado. Muito bem, agradecemos ao professor Vanderlei por sua contribuição. E para dar início à exposição desta tarde, convido o professor Günther Mroz. Tenham todos uma boa palma. Eu não vou falar sentado. Eu prefiro falar em pé. Boa tarde a todos. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite de estar aqui na universidade falando sobre um tema que me é muito caro, que é a história da política externa brasileira. Eu tenho alguma experiência dando aula sempre no curso de ERI em algumas universidades lá em Brasília, e eu tenho notado que geralmente os trabalhos de conclusão de curso não são muitos os trabalhos que se direcionam para a história da política externa. Parece que fica um pouco na visão dos alunos algo como esse assunto é meio chato, está lá longe. O que Getúlio Vargas pode falar sobre o Brasil de hoje, as relações internacionais do Brasil de hoje? Bom, eu tenho uma absoluta certeza que a grande maioria está aqui, não necessariamente pensa dessa forma, mas talvez não tenha muito claro o porquê de se estudar a história da política externa. Bom, primeiro que aqui no Brasil, o curso de Relações Internacionais, que nasceu na Universidade Brasileira nos anos 70, ele começou motivado por historiadores. Começou com o professor Amado Servo, com o professor Muniz Bandeira, lá em 74. E muito do arcabouço teórico que foi trazido da Escola Francesa de Relações Internacionais, de História das Relações Internacionais, que é Renovando, Jean-Baptiste Rosei. Vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter lido alguns textos deles, principalmente com o conceito de forças profundas. Muito se fala nas forças profundas e às vezes não se sabe muito bem de quem se está falando, Parece algo assim, uma macumba, alguma coisa assim, forças profundas, ou forças nebulosas, ou algo
Mas, especificamente sobre esse período, dos anos 30, tem um personagem muito importante para se falar nessa aula. E não necessariamente é o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é muito importante, mas eu estou falando daquele que dá o nome ao diretor acadêmico de vocês, Oswaldo Aranha. Eu tenho certeza que vocês conhecem a participação do Oswaldo Aranha, principalmente na ONU, na criação, ou melhor, na divisão do território onde fica a Palestina e Israel. Não foi criado no momento lá o Estado palestino, por uma pira da Comissão Árabe que se levantou e foi embora. Oswaldo Aranha não criou o Estado de Israel. Tá? Isso é uma incorreção histórica. Mas o Oswaldo Aranha, para o Brasil, ele teve um momento mais importante nas nossas relações internacionais. E não foi como chanceler. Foi também como chanceler, mas o primeiro momento em que ele se destaca é no início dos anos 30. É como ministro da Fazenda. Por quê? O que aconteceu em 29? Em 29 aconteceu uma coisa muito grave. Dia 24 de outubro de 1929 ficou conhecido como a Quinta-feira Negra. Alguém já ouviu falar na Quinta-feira Negra? A Quinta-feira Negra foi um dia em que 11 dos mais importantes financistas de Wall Street se suicidaram. 2 deles pularam de mãos dadas no 10º andar de um hotel, porque tinha uma conta conjunta. Isso está no livro do Bernard Cassier. 24 de outubro de 1929, uma crise e castigo. Alguém deve ter pensado o que diabos tem a ver o livro do Dostoiévski com Getúlio Vargas. Alguém leu o livro do Dostoiévski? Crime e Castigo? Não? Leram? E fala exatamente de uma tentativa de superação por parte de um rapaz que mata uma agiota, acaba matando também a irmã dessa agiota, ou cunhada, agora não lembro, outra mulher que estava na história, e não consegue encontrar uma solução para aquele crime que foi que ocorreu na vida dele. Né? Você tem o quê? Você tem você pode trocar crime e castigo por causa e efeito. Causa e efeito é o que de mais importante você tem no estudo dos processos históricos. É o que diferenciou a história diplomática da história das relações internacionais. Quando o que importava era o fato puro, simples, acabadinho, por um processo. Então, se vai se seguir a linha do raciocínio da causa e efeito, a crise de 29 não foi meramente um dia. Ela foi também aquele dia, foi um processo. Esse processo, os economistas eles diferenciam uma conjuntura de uma estrutura, uma crise estrutural de uma crise conjuntural. O que é uma conjuntura? Ela atinge um círculo menor de determinantes causais. Né? E a estrutura é algo, a história estrutural é algo que vai mais longe. Por exemplo, quando você estuda o feudalismo você vai estudar por meio de uma história estrutural. Uma história conjuntural seria a história de uma crise. Pois a crise de 29 é tão impactante porque ela é uma crise conjuntural com motivações estruturais. As motivações estruturais foram ocasionadas pelo liberalismo do século XIX. A maneira como o mundo estava se guiando, aquela divisão internacional do trabalho que favorecia o Império Britânico, mas que não favorecia uma parte dos países latino-americanos. Exatamente um ano após a Quinta-feira Negra, ou seja, 24 de outubro de 29,
Você tem, no dia 24 de outubro de 1930, a deposição de Washington Luiz. E o que fosse convencionado como Revolução de 30. O grande mestre da costura dessa Revolução de 30 foi o Oswaldo Aranha. Foi uma insistência dele. Ele que comprou armas da Tchecoslováquia para propiciar a tomada em assalto dos fortes, principalmente os quartéis de Porto Alegre. E aquela chegada simbólica a cavalo do Rio de Janeiro, onde se amarrou, então, se encilhou o pingo lá no obelisco, tomada da Avenida do Branco. Simbólico, mas impactante. Não foi só o Brasil. Aí começa uma coisa que os historiadores vão chamar de desenvolvimentismo, nos anos 30. Não necessariamente por causa da conjuntura da crise de 29, mas por causa do aspecto estrutural que estava envolvido nela. A não aceitação mais de um status quo ante. Ou seja, a situação que vigorava anteriormente. Hobsbawm fala que nos primeiros anos após a crise de 29, 12 governos da América Latina trocaram seus chefes de governo, chefes de Estado, seja por golpe ou seja por voto. Então é um dado a se levar em consideração. Não foi só o Brasil que fez uma revolução. Você pode discutir o conceito de revolução, tudo bem. Vamos usar, por enquanto, aqui o conceito de revolução como uma mudança drástica da situação, mas não é o foco da nossa conversa, se foi ou não foi a revolução que aconteceu em 1930. Na minha opinião, foi. Foi uma refundação do Estado brasileiro. Tão impactante quanto a independência de 22. Por quê? Na Argentina, você tinha dois produtos que eram o carro-chefe da economia argentina: o trigo e a carne. No Brasil, você tinha o café. Aí eu pergunto para vocês estão na pindaíba, não tem grana, você tem um dinheiro certinho que dá um pão com bife ou um café, o que vocês vão optar? Comida, né? Esse é o motivo para um atraso histórico nos anos 30 na Argentina e para um início um pouco mais adiantado por parte do Brasil na sua industrialização. Por quê? O Brasil se preocupou em usar as reservas que tinha no café para começar uma política de industrialização. A Argentina, naquele período, depois de derrubar também o Irigoyen, eles começaram a investir em uma reforma do sistema financeiro. Eles criaram uma coisa que eu tenho certeza que hoje eles não fariam mais. Tá? Você não vai ver isso na Argentina nos dias atuais. Pensem vocês, eles criaram um câmbio duplo. Tinha um câmbio do governo, e tinha, que era o câmbio oficial, e tinha um câmbio que estava relacionado às exportações. Ou seja, exatamente como está acontecendo hoje com a política do presidente Kirchner. Isso gerou um atraso. O Aldo Ferrer fala que foi uma industrialização que não se completou, ele usa a palavra industrialização interrompida. Enquanto para outros países o aspecto foi diferente. Você tem, por exemplo, no Equador, havia uma crise do cacau, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Os equatorianos eles tinham como seu principal produto o cacau. E esse cacau ele não estava mais chegando no seu principal destino, que era o Porto de Hamburgo. Em 1925, eles fizeram uma revolução no Equador, uma revolta de oficiais de baixo escalão, muito parecida com a revolta dos tenentistas em 1922, ou seja, apenas 3 anos depois, com o intuito de proteção da indústria nascente têxtil, que era uma indústria da serra lá.
No Peru, tinha um sujeito chamado Aya de la Torre, que criou a Aliança Popular Revolucionária Aliança Popular Revolucionária Americana, o APRA. Tentou concorrer a presidente, não conseguiu, não conseguiu nem fazer o golpe e nem ganhar a eleição para presidente. O que aconteceu? Acabou indo morar no exílio, no México, e o aprismo, então, ganhou força no México. Mas é um movimento que originalmente era peruano. A Venezuela, até 1928, a Venezuela exportava cacau e exportava café. Trocou cacau e café por petróleo. Em 1928, eles tinham 150 petrolíferas na Venezuela e tinham quitado a dívida externa deles. Começaram uma transformação industrializante na Venezuela que durou até os anos 70. Afundou. Hoje, 80% dos alimentos venezuelanos são importados. O México, vocês já devem ter ouvido falar do Lázaro Cárdenas, em 1934, o governo dele, fez uma aliança com Obregón e Plutarco Cárdenas. Conseguiu fazer essa aliança. O México passava por uma crise do milho, do feijão, do algodão, mas a maior crise que eles tiveram foi, de certa parte, no petróleo, mas principalmente nos minérios. Eles eram grandes exportadores de ouro, cobre, zinco e prata. Também Lázaro Cárdenas começou a imprimir, então, algo que se convencionou chamar de desenvolvimentismo. O que é o desenvolvimentismo, então? Por que essa gênese de desenvolvimentismo por toda a América Latina? Na verdade, ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto econômico e um aspecto político. O primeiro aspecto, que é o aspecto econômico, é que os movimentos desenvolvimentistas eram movimentos anti-oligárquicos. Anti-oligarquia. E o segundo aspecto, que é comum a todos, é o aspecto político, que é um aspecto nacionalista. Voltamos ao Brasil, então. O que acontece quando o governo Vargas vai começar? Propõe-se toda uma ideia, sabe-se que a crise bateu mais forte aqui e mais rápido do que com os argentinos, porque nós produzimos café, eles produziam trigo, carne. Nós tínhamos, na pessoa do Oswaldo Aranha, o ministro, então, da Justiça. O primeiro cargo que ele assumiu, o ministro da Justiça. Nesse cargo, ele criou a OAB, por exemplo, e trabalhou na criação de uma lei orgânica que sustentasse o governo até a Constituinte de 34. Um ano depois, ele vai substituir o José Maria Huítaca, que era o ministro da Fazenda e que tratou dos primeiros funding loans. Aí aqui eu só abro um parênteses, não vai ser pequeno, mas para contar um pouco de como é que eu cheguei nesse assunto. Porque eu acho que também a minha função aqui não é falar só do conteúdo, mas falar também um pouco de pesquisa em relações internacionais. Quando eu fui fazer meu mestrado, eu fui orientado pelo professor Amado Serra, vocês já devem ter lido ele, já devem ter falado com ele, ou visto alguma palestra dele. Inicialmente eu queria falar sobre o quê? Sobre gênese desenvolvimentista, queria falar sobre todos esses aspectos que eu falei para vocês, isso já estava claro na minha cabeça. Mas tinha uma informação que eu não sabia, e eu acho isso importante quando você vai pesquisar, você saiba o seu tema, às vezes você faz um projeto de pesquisa e se preocupa em botar as hipóteses, né? Qual é a pergunta da pesquisa, quais são as hipóteses. Praticamente você não precisa fazer pesquisa, porque você no projeto você já respondeu tudo. E aí o que você vai fazer na sua pesquisa? Provar que você estava certo. E se esquece de um aspecto importante da pesquisa, que é a surpresa. Momentos em que surge algo que você não esperava. E muito do que se descobriu em termos de ciências humanas ou até de ciências exatas
fadas, né, como é o caso da medicina, elas surgem ao acaso. Elas não surgem ao acaso de uma pessoa que não esteja estudando. Elas surgem ao acaso de um observador atento e que vê que a sua hipótese pode ter um grande desvio. Então, não necessariamente você tem que ter todas as respostas de início. O que aconteceu comigo? Essa é a história, na verdade, de um fora. Um fora da menina. Eu saí com a menina ali de Porto Alegre, aqui logo ali, né? Ela era amiga da minha irmã de infância. Nunca mais tinha encontrado essa menina, a menina tinha sumido, e que encontrei ela muitos anos depois, quando eu fui encontrar a menina estava completamente diferente, né? Ela lembrei daquela música daquele Kili, Barba dele, que era toda desengonçada quando era pequena, ficou um leirão. Comecei a sair com ela, tomei no fora, né? Entramos naquele acordo clássico do pé ou com a bunda, né? Acabou. Parei de ficar vindo a Brasília de 15 em 15 dias, eu morar em Brasília, parei de ficar vindo para Porto Alegre de 15 em 15 dias. Mas depois de um tempo ela me ligou para me contar que o irmão dela, ela me ligou e falei, pô, bateu saudade, né? Aí ela, não, na verdade é o seguinte, o meu irmão vai assumir como deputado, ele é suplente da Luciana Genro. Luciana Genro foi fazer uma cirurgia e o suplente dela era o Geraldinho do PSOL. Geraldinho então assumiu e tal, dá uma força aí, conhece Brasília, já está um tempão, conversa com ele, né, vai tomar um show e tal. Convidei o cara, fomos eu, ele e o assessor dele. Aí ela conversa bem e tal, o que você faz aqui? Pois cara, estou fazendo mestrado, estou pesquisando aí, sobre o quê? Sobre Vargas. Aí o assessor dele chegou e falou assim, pô, incrível aquele lance da auditoria. Que lance? Não, cara, teve um lance aí, a gente fez um livro, publicou um livrinho lá no Senado, falando sobre reformas econômicas, e foi destacado o papel da auditoria da dívida externa nos anos 30. Eu falei, pô, não sabia disso, cara. Aí fui atrás do tal livrinho que ele falou. Um livrinho simples que não me dava muita informação. Mas aí o que tinha de importante naquele livro? As referências bibliográficas. E aquele livro citava um cara que eu tenho absoluta certeza que ninguém aqui ouviu falar. Chama Valentim Bolsas. Estou errado? Alguém já ouviu falar dele? Esse cara, ele era um deputado e ele era um cara que ensinava Vargas sobre questões de economia. Ele era o conselheiro econômico do Vargas. Esse cara foi trabalhar com o Oswaldo Aranha, quando o Oswaldo Aranha assumiu o Ministério da Fazenda, e o Oswaldo Aranha criou uma comissão de finanças, de revisão das finanças dos estados e municípios brasileiros. Sabe o que é isso? Uma auditoria. 1931, pela primeira vez, alguém no Brasil sentou e fez as contas de quanto o Brasil devia. Desde 1822. Ninguém tinha feito. Quando é que é a Constituição? A Constituição é 34. Aí tem um aspecto peculiar dessa Constituição. A Constituição anterior, que é a Constituição lá do Rui Barbosa, quando era o Brasil chamado Estados Unidos do Brasil. Um município, para pegar um empréstimo, não precisava que a União fosse sua avalista. Não precisava passar pela avaliação da União. A ponto de um prefeito, na época os prefeitos se chamavam intendentes. O intendente de um município de Mato Grosso pegou um empréstimo na Inglaterra e penhorou o município. Penhorou o território do município. Então, vocês terem ideia do tamanho que era o Brasil, chegar à conclusão, depois de 3, 4 anos disso, descobriu que o Brasil devia algo em torno de 237 milhões de libras esterlinas, que dava 1,25 bilhão de dólares. 2/3 dos papéis da dívida estavam nas mãos dos ingleses
e um terço estava, mais ou menos um terço, estava nas mãos dos americanos e alguns quebradinhos com holandeses, espanhóis e franceses. Eu fui atrás eu descobri no Valentim Bolsas, descobri que ele tinha escrito um livro. O livro foi publicado em 1950, chama História da Dívida Externa no Brasil. Vocês já fizeram matéria de economia aqui, né? Vocês com certeza viram esse livro do Valentim Bolsas, Informação Econômica? Não? Viram só tão escutado? Valentim Bolsas escreveu esse livro e eu fui procurar lá na Universidade de Brasília. Tinha o livro dele. Sabe desde quando ninguém retirava o livro por empréstimo? 1984. A última retirada do livro. Eu sou asmático, né? Então assim, eu peguei luvas e máscara porque o livro tinha 8 gerações de xixi de rato. Né? Você para pegar o livro era um negócio assim repugnante. Tá? Parecia que tinha vindo de Fukushima. Mas as informações que estavam lá eram surpreendentes. Surpreendentes. Eu não teria falado, isso não existia em perguntas de pesquisa nem em hipótese. Se eu não tivesse tomado um fora na minha, não sei, eu parei fora com a música rolando. Eu não quero me emocionar, eu prometi para mim mesmo que eu não vou chorar. Toda vez que eu falo disso, eu me emociono. Eu acho que eu comprei dele. Tá, então, assim, a gente, seguindo aqui o nosso raciocínio, eu comecei a trabalhar com esse livro de história da política externa. Fui falar com o Amado sobre isso e tal. Eu falei, professor, isso não está no seu livro, não. Você deve ter livro errado. Mas ficou meio assim, ficou uma história meio. Depois ele acabou dando braço a torcer, de que passou batido. Essa parte não é bom, tem que defender o meu orientador também, essa parte foi escrita pelo Clodoaldo Bueno. Mas também não é culpa do Clodoaldo Bueno, porque com certeza o que eu escrevi passou batido também. Alguma coisa que eu não vi. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: já ouviram aquela frase do Sócrates? Penso, logo existo? Hã? Não é do Sócrates? Não? Bom, mas como é que eu faço um papelão desse, né, cara? De quem é a frase? Descartes. A frase está completa? Descartes dizia, é engraçado quando eu faço essa pergunta, as pessoas logo me olham e falam assim, tem alguém que fala assim, esse cara está viajando, e não fala nada. Foi o Descartes. Mas a maior parte das pessoas não lembra da primeira parte da frase. Qual foi a primeira parte da frase? O René Descartes falou só penso, logo existo. Por que chegou nos nossos ouvidos o penso, logo existo, mas não chegou a primeira parte, que é a mais importante? Duvido, logo penso, vírgula. Penso, logo existo. De quem é a primeira pessoa de quem vocês têm que duvidar? Não é de vocês. É do cara que está aqui na frente falando. Eu posso estar falando uma série de incorreções. E aí é importante, é mais fácil duvidar do professor que está falando do que duvidar dos textos. E aí eu chamo a atenção para o seguinte: dessacralizem o texto. O texto precisa ser dessacralizado. Ele pode ter, sim, furos. Ele pode ter erros históricos. E faz parte da vida acadêmica de vocês encontrar esses furos e dar a contribuição de vocês. Agora, com argumentação sustentável. É para isso que serve. Tá? Então, no livro do Amado,
ele fala que de 1930, exatamente após a Revolução de 30, existe uma continuidade na política externa brasileira, que nada de relevante aconteceu até... Não são bem essas as palavras, mas o Clodoaldo Bueno dá a entender que nada de relevante aconteceu até o Estado Novo. Vocês acham que a auditoria da dívida externa não é relevante para quem estuda relações internacionais? Vocês acham realmente que a primeira auditoria da história do país e o esquecimento de uma série de personagens, dentre eles o Valentim Bolsas, não é relevante? Isso é um furo. Né? Se eu sacralizar o texto, eu não vou nem falar. Né? Não é birra, não é chegar e falar, não, tá errado, te peguei. Né? Não. Mas é simplesmente você questionar. Eu duvido, logo penso, como o Ricardo falava. Vocês só pensam no momento em que vocês têm a dúvida. A dúvida nada mais é do que o questionamento. Ficar só ouvindo aqui e não questionar não leva a lugar nenhum. E também existe uma outra coisa que eu queria chamar a atenção. O questionamento não necessariamente é para mostrar eu sei isso, eu sei aquilo, eu sou o cara. Não. O questionamento é de fato uma dúvida. De fato uma dúvida. E não uma... É muito comum a gente ir numa aula e fazer a pergunta, sendo que na nossa cabeça a gente já sabe a resposta. Tipo assim, estou fazendo essa pergunta para mostrar que eu sei. Não. O ideal é que você realmente levante uma dúvida para que isso seja compartilhado e traga benefícios para todos. Continuidade, essa era a dúvida. Tá? Equidistância. Já ouviram falar no Gerson Moura? Não? Gerson Moura? Gerson Moura foi... Já ouviram falar no CPDOC, Fundação Getúlio Vargas? Maior arquivo do Brasil de história contemporânea brasileira. Gerson Moura foi um dos responsáveis pela organização desses arquivos. Morreu em 92, precocemente. Agora, depois de todo esse tempo, a viúva dele autorizou a republicação da tese dele de doutorado, que foi recentemente mesmo, agora no final de 2013, publicada pela FUNAC, Fundação Alexandre de Guzmão. Ele falava em equidistância pragmática. O que é a equidistância pragmática do Gerson Moura? É um eufemismo, não é? Em cima do muro. O Brasil estava indeciso entre nazistas e americanos. Seria isso? Mais ou menos. Um blefe. Vou uma hora para cá, uma hora para lá. Por que o Vargas fazia isso? É possível questionar também esse conceito de equidistância pragmática. Por quê? Se você levar em consideração a auditoria da dívida externa, eles descobriram uma coisa. Lembra que eu falei que aproximadamente um terço dos papéis que estavam nas mãos dos americanos, ocorre o seguinte: eram os papéis mais onerosos. Os americanos tinham colocado uma cláusula de que o Brasil só poderia decretar moratória nos papéis dos americanos, das empresas americanas, se o Brasil já tivesse deixado de pagar a dívida para todos os outros. Isso significa, se o Brasil estiver quebrado, não pode renegociar. Bom, aí você pensa o seguinte, né? Bom, então tá, temos que pagar a dívida, mas nós devemos 1,25 bilhão de dólares. Como é que o Brasil conseguiu juntar esse dinheiro? O Oswaldo Aranha fez o seguinte raciocínio. Alguém já ouviu falar na Conferência de Gênova de 22 que possuía o padrão ouro? O que era o padrão ouro? Era um pagamento com as reservas no ouro, né? Assim, falando bem por alto. Com o fim do padrão ouro, 22, o fim institucionalizado. O fim já vinha se arrastando há muito tempo. O Brasil, então, se viu na seguinte... O Brasil e o mundo se viu na seguinte questão. Você precisa ou de libras esterlinas
ou de dólar. Por quê? Não tinha como pagar de outra forma. Acontece que para você negociar e conseguir libras esterlinas dos ingleses, você tinha que fazer uma coisa chamada tratado desigual. Os argentinos correram e fizeram isso. E se deram mal. Eles fizeram um tratado chamado Roca-Hansman. Esse tratado atrelou a economia argentina à economia do que ficou conhecido, que é um resquício do Império Britânico, Commonwealth. Isso é até difícil de falar, né? Tem que dar uma batata na boca, Commonwealth. Né? Essa Commonwealth, ela tinha então conseguido atrelar a Argentina. O Brasil não entrou na história das livros, então o Brasil não podia fazer comércio, preferencialmente com quem? Com os americanos, que precisavam de dólar. Nesse meio tempo, você tem um crescimento exorbitante de um parceiro brasileiro, no período imediatamente anterior à Segunda Guerra, a Alemanha nazista. Como é que a Alemanha nazista pagava o que comprava no Brasil? O tipo de escambo que foi criado na época, a melhor palavra para definir aquilo é isso, chama marco compensado, e os italianos fascistas a lira compensada. Qual é a dinâmica da história? O Brasil, por exemplo, vendia minérios para os alemães, para a sua indústria bélica renascente. Os alemães pegavam esse minério e pagavam para o Brasil com uma coisa chamada marco compensado. Qual é o problema do marco compensado? Ele não tem liquidez. Ninguém mais aceita. Ele era tipo um escambo. Ele era uma moeda que somente propiciava a compra de volta dos alemães de algum produto, atrelava o Brasil. Isso está mais ou menos relacionado com a história da equidistância pragmática. A disputa econômica entre a Alemanha e os americanos por um Brasil que estava se reformulando. Oswaldo Aranha não queria isso. Oswaldo Aranha viu a necessidade de se criar um acordo de comércio. E esse acordo de comércio vai ser criado em 1935. Em 1934, ele sai do Ministério da Fazenda, vai para Washington, assume como embaixador e começa a tratar o acordo de comércio com o Brasil, baseado na auditoria do Ministério. Ele era grande amigo do Franklin Delano Roosevelt. Caiu nas graças do Roosevelt, o amigo pessoal dele. Roosevelt criou uma política que não era conhecida para os americanos como New Deal, mas a política externa deles era a política da boa vizinhança. O que foi a política da boa vizinhança? Foi uma reformulação daquela doutrina Monroe, que tinha sido criada em 1823. Ela tinha sido reformulada no final do século XIX pelo Theodore Roosevelt, e naquele momento se chamou de quê? De Big Stick. O que é o Big Stick? Porretão, né? Fale suave, mas tenha um pedaço de pau na mão para dar na orelha de quem não concordar com você. O Theodore Roosevelt, que não é parente do Franklin Delano Roosevelt, o Theodore Roosevelt ele era tão antipático como presidente que foi criado uma campanha de marketing para que as crianças não achassem tão rabugento o presidente americano. Criaram um ursinho que se chamava Ted, em menção ao Ted, que era o presidente. O presidente era um cara intragável e criaram um ursinho. Agora, recentemente, a gente viu que o ursinho não era tão politicamente correto assim, era quase tão intragável quanto o presidente. O Franklin Delano Roosevelt criou então a política da boa vizinhança. Ele chegou à conclusão de que a intervenção militar e política nas Américas não estava surtindo efeito. E fez então essa nova reformulação da doutrina Monroe e do pan-americanismo na ideia americana e criou o que ele chamou de política da boa vizinhança, apoio econômico. E esse cara, Valentim Bolsas, soube também trabalhar isso. Valentim Bolsas, ele não podia ser esquecido. Não podia ser esquecido mesmo. O cara, além de ter sido presidente dessa comissão, ele participou das negociações de Bretton Woods, em 1944, e no final dos anos 40, ele fez parte da missão AMIC,
já ouviram falar da missão ABINC, é uma missão que foi feita, uma cooperação econômica que foi feita entre o Brasil e Estados Unidos, que acabou depois não dando, quando mudou o presidente, não surtiu os efeitos necessários. E realinhamento, tá? Que está relacionado com isso que a gente está falando. Realinhar-se a quem? Não seria o Império Britânico. O novo governo de 30 não teve dificuldade para ser reconhecido. Isso está escrito no livro do Amado. Tá? Aquela Bíblia que todo mundo tem que ler. E tem que ler mesmo. Porque é óbvio que tem furos. Mas é o melhor que se fez até agora. Ninguém. Qual é o outro livro de destaque que você tem que faz um apanhado de toda a história da política externa brasileira com o rigor metodológico que o Amado e o Clodoaldo fizeram? Você tem outros que não são do mesmo quilate, são importantes também. Mas tem que ler a história da política exterior do Brasil, não tem como não ler. Principalmente quem quer ser diplomata, vocês não vão passar nunca no concurso com esse livro. Ele não é nem um livro, ele é um manual. E ele, como manual, ele deve ser entendido. Ele é um guia. Em 89, aos novos anos do poder, não tinha um projeto de política externa, verificou-se a continuidade diplomática que demonstra o caráter interno da Revolução. Eis a frase que eu queria mostrar para vocês. Ou seja, nada de auditoria. Não se falou disso. Tá? As relações comerciais passaram a ser a principal preocupação. Engraçado que a causa não foi mencionada. Mas o efeito sim. Ou seja, não se foi buscar a raiz do que causou esse redimensionamento da política comercial brasileira. Uma outra visão, período de 30 a 33, tratado então como continuidade. Depois eu vou disponibilizar esses slides. Eu vou pedir para o pessoal da organização repassar para os alunos. Tá? Teve importante ponto de inflexão. Primeiro, a auditoria da dívida externa. A dívida externa, até então jamais auditada, forçou a inteligência a buscar outras formas de solução para uma questão que era pujante. Mas não era só a economia o assunto. Entrou uma outra questão que também foi importante, que é mencionada no HPL, mas também não está relacionada diretamente com um fator importante, a questão da segurança. Quando o Vargas ele assume o poder, 30, ele traz uma quantidade imensa de oficiais junto com ele. Ele faz uma reformulação nas Forças Armadas. Ele traz pessoas, por exemplo, ele traz gente do tenentismo e ele traz gente também que, por exemplo, perseguiu a coluna Prestes. E Oswaldo Aranha tinha também tentado trazer o Prestes. Prestes é que ele acabou não entrando no governo. Ele foi tentando fazer um governo de coalizão. Dentre esses sujeitos, o mais importante, o ministro da Guerra do Vargas, chamado Góes Monteiro. Esse sujeito tem um livro também muito interessante, que a gente pode chamar de fonte impressa, que chama O General Góes de Boing. Esse livro foi escrito por um cara chamado Lourival Coutinho, que era um crítico literário, um jornalista, que rigorosamente, toda semana, na sua coluna, metia o pau no Góes Monteiro e no pessoal que fez a Revolução de 30. Até que um dia o Góes Monteiro chamou ele para conversar e não foi para matá-lo. Né? Foi para realmente conversar. Ele disse: olha, você fala o tempo todo mal de mim, eu acho que eu tenho direito de falar o que eu externar o que aconteceu de fato naquele período de 30. E aí surgiu um livro que tem mais de 500 páginas, que nada mais é do que uma entrevista. O Lourival Coutinho perguntando e o Góes Monteiro respondendo. Passaram semanas conversando, e isso tem um catatal desse tamanho
falando sobre todos os aspectos da Revolução de 30. Ele não respondeu nada, botou tudo na mesa. Como foi a mudança do processo decisório. Em política externa é importante você saber como se forma o processo decisório. Quem é o processo, quem toma conta do processo decisório hoje na nossa política externa? Quem são os donos do poder? Já tem um livro chamado Os Donos do Poder, Raimundo Faoro. Raimundo Faoro tentou enumerar os donos do poder, só que fez um livro, é um livro muito cansativo. É um livro que tem parágrafos de mais de uma página, tem mais ou menos 1000 páginas, e ele tenta estabelecer a história do patrimonialismo no Estado brasileiro. Só que o cara vai contar essa história desde de Portugal renascentista. E vem traçando uma linha, chegou em 33, 34 e morreu, não aguentou, não terminou o livro. Tá? Morreu nos anos 50, parou lá mais ou menos 34. Lamentável. Não era historiador, era gaúcho, advogado. Mas fez um trabalho que muitos historiadores nunca fizeram. Quem são os donos do poder hoje para a gente? Quem é que influencia hoje a política externa no Brasil? Vocês conseguem visualizar quem são os donos do poder no Brasil? Quem é que manda no Brasil? Quem manda? Dilma? PT. Quem que manda? Quem que manda mesmo? Quem é o Big Boss? Quem é o cara? Ninguém arrisca. Eu citaria 3 hoje. Citaria um tripé de poder. O agrobusiness, o sistema financeiro, os bancos, e a Fiesp. Quem esses 3 apoiam será sempre o presidente da República. Por enquanto, o PT está agradando os 3. Isso se reflete na política externa. Se reflete o que é o BRICS? O BRICS é o quê? Uma tentativa articulada. Foi inventado pelo Jim O'Neill. Coisa nenhuma. Os caras pegaram uma invenção dele e fizeram uma reificação do conceito. Qual é a ideia do BRICS? Fazer uma reforma do sistema financeiro mundial. A quem interessa isso? O sistema financeiro dos países emergentes. Né? Então, na mesma coisa, quando você estuda a história da política externa, você tem a possibilidade de fazer essas análises que se refletem, porque são processos. Essa aula que eu estou falando para vocês, ela vai ser lançada em livro esse ano, e eu pedi para o professor Amado fazer um prefácio. A primeira frase dele no prefácio: a era Vargas não acabou. Isso é muito forte. A primeira coisa que se falou nos anos 90 é que acabou. O Brasil não era mais desenvolvimentismo. Antes se falava nacional desenvolvimentismo, né? Hoje é melhor falar desenvolvimentismo, não se usa mais tanto o termo nacional desenvolvimentista. Segundo alguns professores com quem eu conversei, é engraçado que mais de um deu essa explicação, é que a palavra nacional desenvolvimentismo remete a nacional-socialismo, né, que era o nome do partido nazista. É uma ideia meio esdrúxula, mas eu ouvi isso de mais de um professor que escreve sobre política externa ter mencionado isso, e aí todo mundo começou a usar a expressão desenvolvimentismo. Poxa, tem tanta característica do que aconteceu nos anos 30 que se reflete inteiramente hoje na política externa. Inteiramente. Para começar por essa auditoria. Para começar, então, pela visão de que nós não temos rompantes. Né? Isso foi a revolução aconteceu da noite para o dia, aconteceu naquela data. Não, são processos históricos, né? Que levam em consideração algumas características que tanto Keynes citou nos seus livros. O Keynes depois ficou conhecido como modelo econômico, né, o keynesianismo. Mas o Keynes era um diplomata que lá em 1918, quando houve
em 19, não sei mais exato, quando houve a Conferência de Versalhes, ele foi um dos caras que falou que aquilo não ia dar certo. Ninguém deu ouvidos para ele, ele era um diplomata jovem, né? Os velhos não queriam ouvir o jovem, então falavam, Keynes, não, muito legal, muito interessante isso que você falou, mas busca um café lá para mim e não sabe. E aí o Keynes fez o seguinte, eu vou escrever isso num livro. Então eu não conheço o livro dele, então quem mandou ele tomar um café? O livro é As Consequências Econômicas da Paz. E o cara também escreveu. Aí assim, qual foi o argumento do cara para falar dos 20 anos de crise? O cara usou um argumento que era um argumento histórico. Ele foi beber em Maquiavel, mas o realismo nada mais é do que uma ideia que segue o rigor metodológico dos historiadores. O cara, ele destacou 3 pontos da obra do Maquiavel. Sequência de causa e efeito, ou seja, isso vai dar ênfase na multicausalidade dos processos históricos. A teoria não cria a prática. Interessante o cara ter feito isso, porque o cara acaba criando ou reforçando uma teoria que vai ser conhecida nas relações internacionais como teoria realista. Se a teoria não cria a prática, como pode os teóricos realistas hoje quererem explicar todo o sistema internacional por meio de uma teoria? Por isso que, para nosso caso, no Brasil, é mais importante o estudo dos conceitos do que das teorias. Por quê? Porque a teoria ela segue o método dedutivo. E o historiador, que usa o trabalho dos conceitos, usa o método indutivo. Qual é a diferença de um para o outro? A dedução, você parte o quê? De uma abstração, e essa abstração você pega e aplica ela na prática. Ou seja, você pega a realidade brasileira e enfia numa forminha pré-concebida. O método indutivo não, o método indutivo parte do rigor das fontes, de uma análise específica de uma situação, de um processo, e a partir dessa análise você faz uma abstração. Empirismo das fontes. E a política não é a função da ética. Essa é a clássica do Maquiavel. Maquiavel, então, já levantava essa bola de que a gente, quando ele está falando a ética, ele está falando especificamente da ética cristã. Não existem bonzinhos e mauzinhos. Outro dia eu vi um professor conhecido meu na rede social criticando a atuação dos Estados Unidos no caso ucraniano, falando que a Rússia está cumprindo um papel que é meramente de defender os seus pequenos interesses, e é quase uma consequência do que os Estados Unidos estavam fazendo, e a União Europeia. Ou seja, era quase como tratar o Putin como um mero ingênuo, um cara que está seguindo o curso da história. Isso não existe em relações internacionais. Não existe. Não existe acaso nas relações internacionais. As coisas acontecem nos processos decisórios de uma maneira que não é ingênua. O grande problema, por exemplo, de quem estuda na teoria do behaviorismo, tenta usar o behaviorismo para as relações internacionais, ou seja, a teoria comportamental, é você comparar estados com indivíduos. O Estado não é uma pessoa. Ele não tem problemas psicológicos. Ele é uma coisa muito mais complexa. Ele tem toda uma organicidade, mas ele não necessariamente é uma pessoa, um indivíduo. E aí a gente chega no conceito de forças profundas. O que vem a ser as forças profundas que diferenciaram a história diplomática da história das relações internacionais? É um sistema de multicausalidades que você não consegue perceber de imediato.
deixa de ser uma história diplomática porque você não vai mais pegar e analisar a chancelaria, pura e simples, aquela reunião que ocorreu na noite e tal, e que tomou os rumos da história, direcionou os rumos da história para algum lugar. O que são as forças comuns? Forças econômicas, forças geográficas, forças demográficas. É possível você estudar o Brasil sem levar em consideração o tamanho da sua população, sem levar em consideração a geografia do território brasileiro, o fato de que o Brasil tem são 11 países que são fronteira do Brasil, né? Com 9. Alguém sabe? 10? Então 11 com 10, tá bom. O Brasil tem fronteira com 10 países. Né? Como é que você não vai levar isso em consideração quando você está estudando relações internacionais do Brasil? Se você for estudar história diplomática, você levaria em consideração pura e simplesmente o que é falado e discutido nas reuniões da chancelaria. Não é um aspecto... você precisa levar em consideração que não é um aspecto principesco da negociação, ou seja, do Estado, do príncipe. Você precisa levar em consideração o aspecto societário. Entender qual o papel das sociedades nas relações internacionais. Qual é o ponto que entra a segurança aqui? Nos anos 30, antes da Segunda Guerra Mundial, aconteceram 2 conflitos aqui na região. Um foi ficou conhecido como conflito de Letícia. Já ouviram falar? Letícia, uma cidade na fronteira com Colômbia e Peru. O que aconteceu nesse período? Os peruanos de uma localidade chamada Loreto invadiram um território que, pelo tratado que tinha sido feito no final do século XIX, pertenceria à Colômbia. O que o Brasil tem a ver com isso? Era uma tríplice fronteira entre Peru, Colômbia e Brasil. Houve o quê? Movimentação de tropas na fronteira brasileira. O Brasil se ofereceu como neutramente a tentar mediar o conflito. Depois, a mediação quem fez foi a Liga das Nações. Outro conflito que aconteceu, a Guerra do Chaco. Essa já deve ter ouvido falar? O que é o Chaco? Chaco? Não? Chaco é um deserto, né? Uma região quase semi-desértica lá no Paraguai, e que houve uma disputa nessa região, e o Paraguai tinha fechado o acesso da Bolívia ao Rio Paraguai. Por que esse conflito estourou de novo nos anos 30? Que alguém foi lá e assumiu que tinha petróleo lá. Nunca foi confirmado. Mas isso foi o suficiente para ter uma guerra. Brasil e Argentina eram neutros, mas a Argentina deu no último. Por quê? Porque todos os oficiais paraguaios envolvidos na guerra eram argentinos, e toda aquela região, os comerciantes daquela região do Paraguai eram argentinos. Qual era a maior ameaça que o Brasil tinha nos anos 30? Havia uma real ameaça, não sei se verdadeira, mas na cabeça do oficialato, que havia chegado ao processo decisório. Havia, para eles, por isso, em documentos, relatórios, General Pantaleão Pessoa, General Góes Munguia, havia ameaça de invasão da Argentina. Só que nossa República Velha era uma república descentralizada. Fazia um esforço para manter os militares fracos. Qual era a ideia de manter os militares de uma maneira enfraquecida? Que não houvesse, que pudesse continuar a política dos governadores. Quando o Vargas chegou ao poder, ele centraliza o exército, e ele precisa fazer o quê? Uma reforma das Forças Armadas. O que isso tem a ver com o assunto da auditoria? Para você fazer uma reforma das Forças Armadas, um reaparelhamento das Forças Armadas, não basta você comprar armas, é preciso produzi-las. Para produzir armas, você precisa de quê? De que tipo de indústria? Indústria de base. Precisa de uma indústria de base forte. Se você não tiver essa indústria de base, você não vai conseguir produzir armas.
Qual é a principal demanda, então, dos militares dos anos 30? A criação de uma usina siderúrgica. Isso vai entrar no cálculo da tal da equidistância pragmática. Os americanos queriam inicialmente que a United Steel bancasse a construção dessa usina. História que você já deve conhecer. A United Steel não quis criar a usina, porque sabia que ia criar um concorrente. O governo americano, então, bancou para que o Brasil cedesse, não cedesse ao charme nazista, que também, segundo Vargas, havia uma proposta dos nazistas para a criação dessa usina siderúrgica, e os americanos, então, queriam o uso da base aérea em Natal, tal do trampolim da Vitória, para chegar mais rápido até a África, norte da África, na Segunda Guerra, e não cedesse aos nazistas. Por que eu falei no terceiro ponto, que é a política alemã para a época? Meu amigo, o professor Ivanildo Bueno, que vai escrever junto comigo esse livro, ele fez uma análise dos documentos de Wilhelmstrasse, que é a chancelaria alemã. Leu os documentos deles, e em documento algum há uma citação de que efetivamente a Alemanha produziria essa usina siderúrgica antes do fim da guerra. Era apenas uma possibilidade. Até por causa de quê? Por causa do bloqueio naval que os britânicos ofereciam. Mas o Vargas chegou para os americanos dizendo que estava tudo certo. Os nazistas iam produzir a usina siderúrgica. Isso foi um blefe. Funcionou. Não foi simples assim, teve toda uma tramitação de documentação, mas funcionou. Só que o Oswaldo Aranha era contrário à construção da usina siderúrgica e da indústria de armas com dinheiro brasileiro. Não porque ele não era nacionalista, não porque ele não achasse que isso fosse importante, mas é porque ele foi o cara que estava à frente da auditoria da dívida. E ele sabia que você produzir armas, você vai produzir com dinheiro público a fundo perdido. Mas não ia, alguém ia comprar as armas do Brasil? Não, o Brasil ia produzir armas só para si mesmo. Já tinha uma pequena indústria, fabricava cantil, fabricava calças de uniformes, isso não fabricava canhão, fabricava aviões. Da nascente EAB. A aeronáutica se chamava EAB, Exército Aéreo Brasileiro. Surgiu nos anos 20. Oswaldo Aranha, então, é esse homem importante que destaca a Revolução de 30, assim como a independência, a regência e a libertação dos escravos, um chamamento à realidade nacional. Chamamento à realidade nacional. O grande título daquele movimento: nem todos libertos desse passado de abstração cobiça, vaidade e intolerância, mas redime a sua afirmação na história. Isso foi uma palavra sugeridas pelo Oswaldo Aranha na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Ele foi falar, perguntaram para ele sobre a Revolução de 30, e ele falou então sobre isso. Aqui nesse slide tem uma informação que eu já passei para vocês, né, que para ficar depois registrado, a dívida estava em 237 milhões, a Aranha como ministro da Fazenda, a Comissão de Estudos Financeiros e Econômicos dos Estados e Municípios do Valentim Bolsas. Esse é o nome da comissão que foi criada no âmbito do Ministério da Fazenda. Estados Unidos, como parceria objetiva, era a parceria preferencial para o seu comércio. O Brasil não precisava fazer apenas um acordo comercial para pagar a dívida. O Brasil precisava receber ou ter acesso aos armamentos do reaparelhamento das Forças Armadas com os americanos, não com os nazistas. Essa era a ideia. O Vargas era muito inteligente. O Vargas trouxe para o seu governo o Oswaldo Aranha de um lado, porque ele sabia que de outro lado você tinha Góes Monteiro e Dutra, que eram germanófilos. Ele fazia um equilíbrio das coisas e tomava a decisão na hora correta. Então, o que você precisa de um processo decisório em política externa brasileira? Você precisa de excelentes nomes na alimentação da decisão.
precisa, o tomador de decisão, o tomador final, o presidente da República, além de ele ter uma sabedoria maquiavélica, ele precisa ter, como acesso a ele, excelentes nomes, excelentes assessores. São essas pessoas que vão alimentar a decisão. A questão das moedas, eu já falei também, a questão do Commonwealth. Os Estados Unidos detinham então a moeda que era a mais importante, e em 1935 eles vão assinar o acordo comercial. Não existiu uma equidistância pragmática, pelo menos não necessariamente da forma como é passado por aqueles que interpretam a obra do Gerson Moura. Porque, na minha humilde opinião, o Gerson Moura não quis dizer que era um eufemismo para esse humor, para alguém que estava nesse humor. Ele analisou, na verdade, a ação, mas ele não necessariamente concordou que aquela ação estivesse incluída da parte do Getúlio Vargas de uma convicção. É a impressão que eu tenho quando eu releio o Gerson Moura. Então, eu acho que o problema não está na obra do Gerson Moura, mas na maneira como ela é passada, na maneira como ela é discutida. Aí é que entra não a dessacralização da obra, mas a dessacralização dos intérpretes. No contexto regional, prestígio do pan-americanismo, mudança na política externa norte-americana, que foi a política de boa vizinhança. Também outra coisa importante que aconteceu foi a reforma dos serviços do MRE. É nesse período que o Afrânio de Melo Franco consegue imprimir então uma reforma importante no Ministério das Relações Exteriores, fazendo, por exemplo, a unificação da carreira diplomática com a carreira consular. Até os anos 30 eram carreiras distintas. Não só o MRE sofreu essa reformulação, mas todo um aparato burocrático brasileiro. O Brasil passou então a ter uma maior profissionalização dos quadros do serviço público, por meio do DASP, que estava relacionado ao serviço público. E trouxe para dentro do governo brasileiro uma característica de weberianismo, uma hierarquização dos quadros burocráticos brasileiros, meritocracia, etc. Hoje, burocracia é sinônimo de bagunça, ou de dificuldade, de algo que fica trancado, travado. Isso é muito burocrático. Assim como está errado falar que o sujeito é maquiavélico porque ele bota fogo no rabo do gato. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser maquiavélico não é ser malvado, ser burocrático não é ser incompetente. Esta é a má burocracia. A burocracia é importante. Política comercial, o que mudou foi o ímpeto governamental. Mais uma vez, informação do nosso HPL. Tá? E isso está coberto de razão. Ele realmente incrementou. Aqui tem uma breve história, então eu coloquei no slide para vocês verem depois. A questão de Letícia, são informações para vocês, a partir delas, poderem procurar quem se interessar. Então tem aqui uma pequena história da questão de Letícia, para vocês lembrarem da questão e tal, e ir atrás, se quiser ler mais sobre Letícia. Guerra do Diabo também, uma pequena descrição. Vocês veem que era lá em 1858, e isso no século XIX. No 20 ele pipocou a guerra. Os conflitos regionais traziam à tona a necessidade de reforma das Forças Armadas e compra de armamentos, mas não há consenso quanto à implantação da indústria de armas. Eu tenho um artigo publicado sobre isso, também depois qualquer coisa eu passo para vocês, que fala da relação entre a implantação da usina siderúrgica e os anseios do novo oficialato, principalmente do general Pantaleão Pessoa e Vaz Monteiro. O Brasil então já tinha essa pequena produção de armas, veio a questão da aeronáutica, do exército aéreo brasileiro na época. A Argentina era uma principal ameaça. É engraçado isso, porque outras vezes que eu falei dessa aula, algumas vezes eu falei que a Argentina era uma real ameaça de invasão do Brasil, a maior parte das pessoas dá um risinho meio irônico.
comigo assim, o Brasil desse tamanho, toda a Argentina vai invadir, certo? Mas, veja bem, você não pode julgar um acontecimento lá de trás da história com seus olhos e com seus preconceitos de hoje, né? Tentar entender por que havia essa preocupação. Você tinha dois conflitos na fronteira do Brasil. E o Brasil não tinha condições de no caso de uma eventual tomada de território. Não necessariamente o Brasil inteiro seria invadido, mas é bom lembrar que qual foi a primeira vitória do Barão do Rio Branco? Foi a questão de Palmas, que não fica em Tocantins. A questão de Palmas que ele se referia ficava aqui em Santa Catarina. É um território que foi arbitrado pelo presidente Grover Cleveland, realmente causa do Brasil. Mas se uma pessoa, por exemplo, num momento desses nos anos 30, simplesmente a Argentina vai lá e toma de volta. Poderia. O Brasil não tinha condições de se defender. Um outro sujeito que é muito importante vocês lerem sobre essa época, um cara que é realmente fantástico, chama Stanley Hilton. Ele escreveu a biografia do Oswaldo Aranha e ele fez uma pesquisa profunda nos arquivos do CBDOC. Ele é um brasilianista, muito importante, e ele está agora na FUNAC, saiu também um livro aqui com a história da política externa, sensacional. Vale a pena vocês irem atrás. São 3 volumes, que chama Formuladores do Pensamento Diplomático Brasileiro. Vai desde Alexandre de Gusmão, o vô da diplomacia, né, de 1750, até 1964, com os caras lá da PEI, Santiago Dantas, o Afonso Arinos de Melo Franco, que era filho do Afrânio de Melo Franco, tinha sido o chanceler desse livro dos anos 30, e o Araújo Castro, dos 3 Ds. Né? Ousina, então, é um projeto de hegemonia, de defesa militar e de defesa econômica. Claro que começou a se discutir que o Brasil tinha uma disputa com a Argentina para hegemonia do subsistema americano. Um amigo meu escreveu um livro que chama Diplomacia Dúplice, que ele fala da relação entre a Argentina e Brasil no período em que o Barão do Rio Branco era chanceler, aqueles 10 anos. Ele faz uma análise que havia uma cooperação entre a Argentina e o Brasil nas questões para fora do continente e uma situação de disputa entre as duas diplomacias no subsistema sul-americano. Uma alternativa poderia ser a Alemanha, mas eu já falei para vocês que a Alemanha, comprovado nas fontes, a menos que alguém ache uma carta do Hitler dizendo: estou mandando construir agora lá uma usina. Se não tiver essa carta, se não achar nem o Hitler, imagina se vão achar a carta do Hitler falando disso. A bibliografia que eu utilizei para falar para vocês tem na cena internacional é um artigo do Leonidas Bueno, Estados Unidos versus Alemanha, um falso dilema, o livro do Amado e do Clodoaldo. Gerson Moura escreveu 2 livros importantes sobre o período que estão esgotados, não se só acham cedo, mas agora, como eu falei, na edição da FUNAC, você tem uma nova possibilidade de ler a tese de doutorado dele. Esses livros da FUNAC são R$20. Esse livro que eu falei para vocês, Formuladores do Pensamento Diplomático Brasileiro, são 3 volumes, vem numa caixinha, é R$60, 20 cada um. Assim, é o preço-custo. Então, vale a pena, dá para comprar pela internet, ou algum conhecido que seja no Brasil que possa dar para vocês. Tem o meu artigo e a minha dissertação, que baseou, então, sobre isso. Meu contato, meu e-mail, para se alguém quiser conversar, se alguém quiser tirar alguma dúvida ou tiver alguma vontade de procurar algum material, alguma indicação na área de História da Política Externa Brasileira, fique à vontade, pode mandar e-mail, não tem problema. E eu acho que, não sei como é que vocês combinaram as perguntas, eu pedi que fizessem por escrito, né? Mas, não sei. Muito bem, então agradecemos ao professor Guinter pela esclarecedora apresentação.
considerações, peço a gentileza de que se manifestem por escrito. Desta forma, destinaremos os próximos minutos à elaboração de questionamentos. Qualquer um que tiver algum questionamento, levanta o braço, uma das gurias da organização podem fazer a pergunta daqui à frente. Alguns minutos para isso, e enquanto aguardamos, gostaria de lembrá-los que ao término do evento haverá o sorteio de livros. Se alguém gostaria de se manifestar, então, com o microfone, falando, por favor, só levantar o braço. Sem dúvidas. Sinal de que foi muito esclarecedor, né? A última chamada, então, mais alguma dúvida? Passaremos, então, um sorteio de livros, tenho certeza que o professor se colocará à disposição também ao final, quem quiser conversar diretamente com ele, pode tirar alguma dúvida, né? Professor Guinter, eu gostaria de convidá-lo para participar da escolha dos premiados. Então, por favor, peço que diga o número de 1 a 140, eu leio o nome e eles vêm aqui retirar o livro contigo mesmo. Mônica Fagundes da Silva. Aqui? Ele aqui à frente. Você pode escolher. Eu acho melhor eu vir para cá. Mais um número. 58. Gabriel Silveira. Deixa eu descer essa sujeira. Camila Munaredo. Bernardo Dias Escolar. Já é mais alto. Caroline Pena Silva. E o último, número 1, Abner Santana dos Santos. Vamos estar mais aqui? Representando o Abner Vitor. Muito bem, então, última chamada, então, definitiva agora. Algum questionamento, alguma pergunta?
Como é seu nome? Júlia. Obrigado, Júlia. Bom, o Pacto ABC, isso não está escrito, tá? Mas assim, para mim o Pacto ABC é o pacto que nunca foi. É aquele pacto que ele surgiu primeiro no período do Barão, né? O Barão tentou fazer essa aproximação e criar o pacto Argentina, Brasil e Chile. Dentro dessa ideia, nós falamos para evitar as disputas que vinham sendo muito fortes, principalmente com a Argentina. E uma coisa que eu acho até que é pouco estudada, e que valeria a pena reforçar, são os reflexos do pensamento do Barão do Rio Branco nos seus sucessores. Existe uma obra chamada Sucessores do Barão, que Fernando Barreto, se não me engano, são 2 volumes chamados Sucessores do Barão. Mas, na verdade, é o seguinte, muito se refletiu do pensamento do Barão naqueles que vieram depois dele. O Oswaldo Aranha é um desses que tem um reflexo bastante óbvio e claro na aproximação com os Estados Unidos, mas uma aproximação pragmática. Ele, acho que chamá-lo de americanista é um erro. Ele tinha uma aproximação pragmática com os Estados Unidos, assim como foi a aproximação da aliança não escrita, né, que o Bradford Burns fala da aproximação entre Brasil e Estados Unidos no período do Barão. O Bradford Burns ele chamava isso de Unwritten Alliance. Só que até esse conceito hoje ele é questionado. O ABC ele sempre foi uma tentativa, tanto da parte do Brasil quanto da parte da Argentina, de amenizar, ou pelo menos pôr um pouquinho de panos quentes na problemática da relação entre os 2 países. Isso não foi para frente no período dos anos 30, ele não é um pacto que vai gerar nenhum reflexo importante, porque a Argentina está mais voltada para os ingleses, desde que fez o Tratado Roca-Hansen, e o Brasil está mais voltado para os Estados Unidos, à exceção de uma relação comercial forte com a Alemanha nazista. Então, não havia uma concordância forte entre Argentina, Brasil e Chile para que os 3 tivessem uma política comum pan-americanista. Professor? Obrigado. Obrigado, professor Peter, pela excelente palestra. E, é claro, eu queria dar um tempinho, uma oportunidade para responder uma pergunta importante que está subjacente ao tema, quer dizer, como o Brasil lidou com a situação de estar endividado num período de grande depressão e em que relacionamentos econômicos eram fundamentais para o Brasil e necessidade de investir em modernização não só das Forças Armadas, mas do parque industrial, enfim, como começar a desenvolver mais profundamente o parque industrial. A minha impressão inicial, ou seja, que eu espero da sua resposta seria mesmo no sentido de os marcos de compensação, ou os marcos compensatórios, por exemplo, ao eximirem, optarem a necessidade de usar o dólar na transação comercial, viabiliza que o Brasil exporte seus produtos primários, e importe produtos que são úteis para a produção de outros bens industriais. Então, importa produto industrializado para produzir outros produtos industrializados, no caso, o Brasil vendendo para a Alemanha e comprando da Alemanha. Marcos de compensação são uma fuga, uma maneira de o Brasil compensar a falta de divisas, o endividamento e a escassez de divisas internacionais globalmente naquela época. E, bom, além dos marcos compensatórios, também o Brasil fez acordos de livre comércio com vários países na época, no começo dos anos 30, tem relações, acordos, parcerias estratégicas com os Estados Unidos. Enfim, queria que comentasse, abordasse um pouco desse tema. Obrigado, professor Diego. O professor Diego é um amigo meu aí já de algum tempo, fizemos mestrado na mesma instituição.
já o conheço há um tempinho, e dessa vez que ele fez a pergunta, levantou a bola para poder cortar, né? Eu agradeço, porque, na verdade, eu acho que eu pulei um pouco essa parte na hora de expor o seguinte. Como que se resolveu a questão, né? Foi uma sequência de funding loans, que eram empréstimos que o Brasil pegava. O terceiro funding loan, o primeiro foi ainda no século XIX, mas assim, no final do século XIX. Mas o terceiro funding loan é do início dos anos 30, ainda com José Maria Whittaker. José Maria Whittaker, que era o ministro da Fazenda, ele não queria, ele queria o funding loan, o Oswaldo Aranha não queria, porque achava que o Brasil tinha que pagar a dívida por meio de suas próprias forças, dos seus próprios meios, né, de sustentação. E esse é o pensamento desenvolvimentista, né, não de pegar empréstimo para pagar outros empréstimos. Mas naquele momento era absolutamente necessário que o Brasil continuasse agindo dessa forma. Não tinha dinheiro nem para comprar estoque de café e depois fazer queima desses estoques de café. O que vai acontecer? Eles vão... o Brasil vai declarar a moratória um pouquinho antes do Estado Novo, e vai haver mais uma sucessão, entre eles uma ação chamada Esquema Aranha, que é tudo baseado na renegociação das dívidas. Só que ao mesmo tempo vai surgir um fenômeno que é comum da América Latina, em todos esses países que eu citei no início da minha fala, por exemplo, o México, o Equador, né? Eles vão criando uma ação chamada PSI, né? Um programa de substituição de importações. Engraçado que isso vai ser falado nos anos 50 como uma teoria. Lembra que eu falei para vocês que o ideal é se estudar conceitos e não teorias, porque as teorias elas saem da abstração e vão para a prática. A CEPAL, que foi criada nos anos 50, ela trabalha com conceitos e ela vai fazendo uma abstração conceitual do que vinha sendo feito na prática desde os anos 30. Por exemplo, o programa de substituição de importações. O que foi esse programa de substituição de importações? Foi uma resposta a uma coisa que foi cunhada pela CEPAL como deterioração dos termos de troca. Aquela divisão internacional do trabalho do século XIX não estava mais funcionando, porque se antes você precisava de uma tonelada de um certo minério para comprar uma quantidade X de manufaturados, no ano seguinte você estava precisando de 1,5 toneladas para comprar os mesmos manufaturados, ou seja, os manufaturados iam se valorizando e a matéria-prima não estava se valorizando ao mesmo tempo, não estava acompanhando. Qual é a sabedoria desse grupo que está no poder, com o Vargas? Eles começam a usar o café, eles não se desfazem do café, mas eles começam a usar o café para, com a verba do café, investir na industrialização do país. E isso, quem vai dar prosseguimento a isso? O próprio Vargas ainda nos anos 50, depois Juscelino Kubitschek, depois nos anos 70 o Geisel. Isso vai seguindo uma linha mais ou menos lógica. É importante dizer o seguinte, uma coisa que eu não falei aqui e eu preciso falar. Política externa no Brasil é vetor de desenvolvimento do Estado. É para isso que serve a política externa no Brasil, para desenvolvimento do Estado brasileiro. É um vetor do Estado brasileiro. Então, é para isso que é usada a diplomacia. A diplomacia ela tem que ser usada a favor desse desenvolvimento. Então, os conceitos que surgem com a CEPAL nos anos 50 dão conta de explicar mais ou menos a trajetória, não só do Brasil, como dos países vizinhos, para resolver essa questão. É óbvio que a dívida, ela não deixou de existir, né? Ela até se agravou muitos anos depois, nos anos 80. E é interessante que o desenvolvimentismo, o Estado desenvolvimentista brasileiro, parece que ele nasce em torno de uma dívida, que é a crise de 29, né? E parecia que ele estava morrendo, esse Estado desenvolvimentista, também numa crise econômica, que era a crise econômica dos anos 80. Aí você vem com uma solução mágica, que chama neoliberalismo.
Mas o Brasil mesmo, o Brasil tendo aderido ao neoliberalismo, foi o último a aderir. Aquela relação, aquele Estado normal. Por que chamava de Estado normal? Por causa do Roberto Camacho, que era o ministro da Economia argentino, dizia que as relações com os Estados Unidos deveriam ser quase carnais. É aquela dramaticidade argentina, né? Quase carnais. O normal era seguir os preceitos do consenso de Washington. Então, o Brasil ainda não acabou. Por isso que o professor Amado começa o prefácio lá no livro, que ainda está para ir para o prelo. A primeira frase dele é essa: a Era Vargas não acabou. Com todos os seus defeitos e todas as suas qualidades. Não acabou. Nós ainda somos um Estado burocrático, somos um Estado tentando resolver questões de dívida, somos um Estado tentando resolver problemas de desenvolvimento, e tudo isso é importante que seja feito em paralelo à política externa. Por isso é tão importante estar nas relações internacionais do Brasil. Porque não existe solução que não leve em consideração a própria política externa do Brasil. É muito importante estudar a política externa brasileira. Não é só estudar os atos da diplomacia, é ler Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, é ler Casagrande Senzala, é entender o que é esse Estado brasileiro. Estudar a política externa brasileira é um troço. O professor Amado costuma dizer que não é tarefa para amadores. Não é, ele diz assim, isso não é tarefa para amadores, é uma coisa complicada, né? É complexo, é chato, é cheio de entranhas, é cheio de, talvez, dentre os ministérios, seja lá o ministério mais estratégico que a gente tem, o Ministério das Relações Exteriores. Muito bem, então, mais uma vez agradecemos ao professor Guinter Muros por sua participação nesta tarde. Esperamos ter o privilégio de poder contar com a sua presença novamente em futuros eventos desta instituição. A fim de expressar a nossa gratidão, convido a acadêmica Ana Luísa Bedovato Rodrigues para entregar-lhe um presente. Informamos que os certificados deste evento encontram-se na mesa de credenciamento ao lado de fora, bem como algumas cortesias, como chá, café, doces e lixas do Prisma. Em nome do diretório acadêmico, participação do Prisma, né? Em nome do diretório acadêmico de Relações Internacionais Oswaldo Aranha, do Núcleo Prisma, do curso de Coordenação de Relações Internacionais da UFSM, agradecemos a presença e participação de todos na aula magna de inauguração do primeiro semestre letivo de 2014. Boa tarde a todos.